tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Vozes Indígenas, uma jornada de aprendizagens. Hoje com o tema de etnomatemática, inclusão e economia solidária, entre saberes, territórios e práticas pedagógicas. Hoje nós teremos aqui a exploração com a etnomatemática, a economia solidária, as práticas pedagógicas inclusivas, que podem transformar a sala de aula em um espaço de reconhecimento, pertencimento e emancipação social. Para isso, nós temos a honra de receber o professor pesquisador comprometido com a formação de professores, com a inclusão e com a valorização das culturas locais através do ensino de matemática. Nosso professor, doutor Rafael. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Denise, pela acolhida. Eu sou o professor Rafael, tenho mestrado e doutorado na área do ensino de ciências exatas. Atualmente eu sou professor aqui do Instituto Federal do Pará, do campus Conceição do Araguaia, e venho há algum tempo desenvolvendo pesquisas nessa área, né, na área do ensino de matemática, especificamente voltado para o público da economia solidária, também em espaços não formais de aprendizagem. E hoje eu estou aqui, né, para contribuir um pouco com esse projeto muito bonito da professora Denise, que fala a respeito das vozes, né, das minorias, trazer também um pouco de aplicações dessa área da economia solidária em espaços não formais também para a educação indígena, que a gente pode contribuir para isso aí. Professor Rafael, seja muito bem-vindo. Fazer parte dessa roda de conversa, dessa entrevista. E é um prazer tê-lo aqui conosco, no nosso canal, no YouTube, Vozes Indígenas. Professor Rafael, qual a importância do seu trabalho na IFPA para o fortalecimento da educação básica e profissional em regiões historicamente marginalizadas, como o sul do Pará? Bem, Maria, tem uma grande importância a gente falar, né, a respeito de minorias dentro das instituições. O meu trabalho, especificamente, eu trabalhei com o público da economia solidária, né? Não sei se vocês conhecem, mas falando um pouco sobre a economia solidária, é um tipo diferente de economia, da economia do capitalismo que nós temos. São clubes de troca, cooperativas, né, empresas autogestionárias que não possuem um dono. Todo mundo que trabalha no empreendimento, ele é dono do empreendimento, e todo mundo que é dono também trabalha. Então, é um regime diferente do que a gente vê da proposta do capitalismo, e a minha pesquisa em si, do doutorado, eu propus um curso de qualificação matemática voltado para gestores desses empreendimentos. E dentro do IFPA, isso trouxe uma perspectiva, porque nós desenhamos esse curso para que ele pudesse ser ofertado pela instituição. A gente sabe que o Instituto Federal do Pará possui uma região de abrangência, inclusive a região que vocês estão aí localizados também é nossa região de abrangência, e a ideia é que este curso seja ofertado pela instituição para este público, para que possa dar um suporte da matemática para esses pequenos empreendimentos e eles consigam ter um poder melhor de decisão, entender melhor como que funcionam os seus produtos, né, as suas produções, e de pensar naquela matemática não só voltada para escolar, mas também dentro de outros ambientes, né, que a gente chama de ambientes não formais de aprendizagem. E aí, dentro do meu trabalho, eu trago também um pouco do viés da matemática humanista, que é defender um pouco uma maneira de ensinar a matemática que não vai se limitar àquela memorização de fórmulas, à resolução de exercícios descontextualizados, mas é uma matemática que compreende para tentar fazer parte da vida das pessoas, né, das suas práticas sociais, as necessidades, os modos de vida, e isso casa muito bem com a educação indígena também, né? Tentar produzir, organizar, compartilhar e tomar outras decisões,
no sentido também do conteúdo matemático, né, que ele precisa dialogar com a realidade dos estudantes, com seus territórios, com as suas culturas, os problemas concretos que eles vivenciam. E aí eu trouxe também a proposta, né, de ver uma sequência didática de como vocês poderiam trabalhar esses temas, tanto do empreendedorismo, né, social, como desse viés da matemática humanista na prática dentro de sala de aula. Boa tarde, Rafael. Como é que vai você? Tudo bem? Bem, Rafael, nós sabemos que a etnomatemática ela é um campo que abrange o diálogo entre os grupos étnicos do nosso país, entendeu? Como é que você compreende a etnomatemática em sua experiência como pesquisador desse sei. campo? Sim, Raimundo. Então, respondendo à etnomatemática, eu acredito que todos nós, né, quando já tem um pouco de contato, de entender essa matemática dentro de um contexto cultural próprio, a gente acaba pensando ela além daquela prática de sala de aula, né? De trazer um pouco dos conhecimentos prévios que esses alunos têm e, a partir daí, a gente tentar desenvolver outras matemáticas. Porque, geralmente, o professor de matemática, quem ensina matemática, ele está muito preso àquela ideia, né, geral, que já vem trazida pelos livros didáticos, de uma matemática pronta, uma fórmula que só pode ser daquele jeito, e a gente acaba tirando um pouco esse foco quando se pensa na etnomatemática. E o contexto de você, né, da educação indígena, eu acredito que vocês tenham muito essa realidade de ver outras matemáticas que são utilizadas ali no contexto e, a partir dela, daqueles problemas gerados no dia a dia, a gente começar a introduzir alguns outros conhecimentos também que a nossa sociedade acumulou ao longo do tempo. Então, eu acredito que o principal tópico aí, quando se fala da etnomatemática, seria valorizar esse conhecimento que já existe, né, ali dentro de uma determinada comunidade. E, a partir dele, a gente explorar um pouco mais, tentar generalizar, né, fazer generalizações daquele conhecimento que já se tem, e, a partir dali, construir novos conhecimentos. Comungo da sua ideia, Rafael, é exatamente isso, professor. E aí eu queria também, né, aproveitar, porque a sua pesquisa, ela investiga a relação entre a matemática e a economia solidária, né? Então, nesse sentido, de que forma a economia solidária pode ser um tema pedagógico para o ensino de matemática em comunidades indígenas, sabe? E aí eu já vou emendar em outra pergunta, que mensagem você gostaria de deixar para os professores indígenas e ribeirinhos que atuam com essas realidades, né, desafiadoras, mas carregadas de potencialidades culturais e territoriais? E como seguir fortalecendo uma cultura matemática mais humana, solidária e inclusiva? E, inclusive, eu já peço que você também faça um comentário geral e nos apresente uma atividade, porque nós estamos aqui para conhecer e para estudar sobre as atividades, né, da educação indígena, assim como nós queremos coisas novas para levar para a aldeia, a gente está aqui também para mostrar os trabalhos que os professores desenvolvem na aldeia. Então, é muito bom quando a gente tem ideias diferentes para levar para esse público que merece ter essas experiências, né? E eu acredito que essa sua experiência é uma experiência muito vantajosa para os nossos indígenas. Muito bem, Denise. Então, assim, a economia solidária, ela é uma forma de pensar, né? A produção, a venda, a troca, a organização, assim, do trabalho com base na cooperação e na autogestão, né? Essa ideia da participação coletiva, na partilha justa dos resultados, que é um pouco diferente da lógica que a gente tem hoje do mercado, que é centrada apenas no lucro. Então, a economia solidária ela vai valorizar esse trabalho coletivo, o preço justo, a responsabilidade social também, né, a questão compartilhada e o fortalecimento da comunidade.
E aí eu vejo que isso se aproxima muito da proposta da educação escolar indígena, porque ela vai permitir a gente trabalhar a matemática sem impor uma lógica que é puramente do mercado, né, individualista, que ao contrário disso, né, ela vai buscar valorizar formas de organização, do respeito dos saberes indígenas, das práticas comunitárias, dos modos próprios de produzir, de trocar, de vender, de compartilhar aquilo que é produzido dentro do ambiente. Então, eu vou apresentar para vocês agora aí uma sequência didática que envolve também isso, que fala um pouco sobre esse empreendedorismo mais social, né? E também entender ele de uma forma mais ampla, que não vai se tratar apenas de ensinar os estudantes para vender, para trazer algum negócio, mas também de pensar os conhecimentos matemáticos e como isso pode ajudar a se organizar em uma ação coletiva, valorizar os produtos que são feitos aí dentro da comunidade, calcular também custo, lucro, né? Definir um preço justo para se vender, para poder se reinvestir e também de uma maneira responsável. Então, eu vou apresentar para vocês aqui, eu quero que vocês me digam aí se estão conseguindo visualizar a minha apresentação. Me fala aí um pouquinho. E aí a minha proposta é a matemática como na feira da comunidade. Então, quando se pensa aí na economia solidária, eu acho que uma primeira ideia que vem para a gente é uma feira, né? A exposição desses produtos, um momento de reunir tudo aquilo que foi feito, né, no dia a dia e apresentar aí para todos. Então, a proposta aqui da nossa sequência didática é isso, é a economia solidária, o empreendedorismo social na educação escolar indígena. Se pensamos aqui para um público de 8º ano do ensino fundamental, mas ele pode ser adaptável também para outras turmas, dependendo do regime do que vai ser feito. Temos aí a base da BNCC também, que fala sobre a porcentagem, a educação financeira, e aqui é um trabalho que é fruto um pouco do que eu pesquisei lá no meu doutorado, adaptado para essa realidade da educação escolar indígena. Então, pensando aqui, né, da sala de aula para essa nossa prática. Eu acho que saiu aqui a minha, né? Deixa eu voltar aqui. Minha apresentação. Isso. Agora estão conseguindo visualizar direitinho? Sim, estamos. Da sala de aula para o pátio da aldeia. Então, a gente traz essa sequência didática como pensando numa árvore, né? Dividindo aí em alguns momentos. As raízes, que é a parte que fica escondida, mas sem ela não funciona nada, né? Que vem os saberes e as práticas indígenas. O tronco dessa árvore, que seria a estruturação da matemática, que é onde nós vamos trabalhar os conhecimentos de custo, de preço, de porcentagem. Os galhos, que vai ser a organização dessas bancas que vão estar sendo expostas no final, na culminância lá da feira. E os frutos, que vai ser justamente a feira da comunidade, o reinvestimento coletivo. Então, o que nós vamos articular aqui nessa feira? Nós vamos falar da economia solidária, tendo esse foco na cooperação, na autogestão, a partilha dos resultados, né, substituindo a competição que a gente tem do mercado hoje, né, quando a gente pensa aí no capitalismo, trazer um pouco do empreendedorismo social, que vem com essa criação e a solução, né, de valorizar aí a cultura e resolver as necessidades reais do coletivo. Vamos trabalhar também a matemática escolar, porque dentro dessa proposta vem o rigor dos conteúdos, né, que vamos trabalhar aí números racionais, o sistema monetário, a porcentagem, e trazer o viés da matemática humanista, né, de pensar aí os cálculos como um instrumento para compreender a realidade e tomar decisões éticas. Então, quando a gente pensa nessa proposta de uma feira, onde vai se vender algo, a gente tem a lógica de mercado tradicional e a lógica da economia solidária na escola, que é o que nós queremos aí. Então, o objetivo principal, quando se pensa no mercado tradicional, é maximizar o lucro individual. Já na proposta voltada para a economia solidária, a gente não pensa nisso, nós vamos pensar no benefício coletivo e o fortalecimento comunitário. Quando você vai definir um preço no mercado tradicional, a gente pensa no maior valor que o consumidor está disposto a pagar. Se as pessoas pagam, a gente vai aumentando de acordo com que tem essa valorização.
Já na economia solidária, a gente pensa no preço justo, né, que cobre os custos, mas valoriza esse trabalho, mas que seja também acessível para a comunidade poder ter esses produtos. Na divisão dos resultados, na lógica tradicional, a gente pensa na acumulação privada. Tem um dono e ele vai cada vez ganhando mais. Já na economia solidária, a gente pensa numa partilha que seja equitativa. E o principal é o reinvestimento, seja no grupo que produz ou na escola. E o foco do trabalho, quando a gente pensa no mercado tradicional, vem a competição, né, que a gente conhece, hierárquica. E já na economia solidária, a gente pensa na cooperação, a autogestão e também valorizar aí os saberes locais. Então, aqui a gente pensa nesse percurso metodológico, né, que vai começar naquelas fases que nós falamos. Essa proposta ela vem ao longo de 8 aulas e mais uma culminância, que seria a feira lá da comunidade. Então, dentro dessa proposta, a gente vai trabalhar aí com um sistema de fichas. O que seria? Essa ficha é a espinha dorsal dessa organização. Não é aquela ficha para substituir dinheiro, não é isso que nós estamos falando. Mas é as fichas que vão acompanhar todo esse processo acadêmico, processo de aprendizado da matemática ao longo dessa atividade. Então, no início, eles vão ter uma ficha de identificação que os grupos vão preencher, que eles vão escolher dentro da comunidade qual produto, né, o nome do produto, os materiais de origem, a importância cultural, o porquê daquele produto. Depois eles vão ter uma ficha que vai falar, que eles vão preencher a respeito dos custos de produção, que eles vão colocar o valor unitário, o preço da matéria-prima, o tempo, como que seria para poder produzir determinado material. Depois eles vão ter uma ficha que vai trabalhar a questão do preço, né, o preço justo, que eles vão ter que dizer o custo, o que eles pretendem ganhar, né, de receita aí, né, em relação à venda. Depois eles vão pensar nessa ficha de porcentagem da partilha, o que eles vão fazer com esse dinheiro que entrou, né, se vai ter algum desconto, se vai ter algum acréscimo, o que eles vão fazer com a sobra, se vai reinvestir na proposta de negócio. E, por último, eles vão ter também uma ficha de controle de caixa, né, que eles vão fazer já o registro das entradas, das saídas, o que aconteceu lá durante a feira. Quantos produtos foram vendidos ou não, pode ser vendidos, ou eles podem fazer só simbólico também dentro da comunidade, dependendo da proposta, né, de cada um. Mas aí eles vão estimar isso, fazer esse controle, pensando num negócio real, né, na simulação de um negócio real, para que possa ajudar depois a se desenvolver, quem sabe, no decorrer. Então, pensando naquelas fases, né, das raízes, do tronco, dos galhos, e até chegar lá nos frutos, no início eles teriam essa primeira parte, que seria a primeira e a segunda aula, para ter uma roda de conversa, junto, né, com os alunos ali, na escolha dos grupos, e eles teriam uma ficha que seria preparada aí pelo professor, para que ele pudesse botar o produto, quem seriam os participantes, a origem, o valor cultural, a primeira ficha aí que eles deveriam produzir. Aqui fica também como sugestão, né, mas é claro que dentro da realidade de cada um, eles podem estar fazendo alterações, né, para que essa sequência realmente seja replicável em diferentes contextos. Depois, eles teriam aí esse momento para fazer dissecando os custos, né, a anatomia de um produto solidário. Calcular o custo não é mercantilizar a cultura, mas é reconhecer o valor do esforço coletivo. Então, quais seriam os custos diretos, né? A matéria-prima, que ele está dando a sugestão de uma criação de uma cesta, né? Então, vai gastar o quê? Vai ser a semente, vai ser o fio, a palha, o que vai ser? Quanto que vai ser essa receita total prevista, né? Considerando tudo isso. E depois a sobra, né? A margem que resta, depois que tirou o custo, o que eles vão fazer com isso, com esse saldo? Reinvestimento, as despesas indiretas, se vai ter transporte, embalagem, utensílio, suporte, pensar em toda essa logística aí. E aí também teríamos um momento para falar sobre a questão da balança do preço justo, né? Um momento para eles verificarem, ter a valorização do saber, do tempo de trabalho, os custos totais, mas também que dentro da proposta da economia solidária não pode ter um preço tão alto, porque aí isso vai se tornar o quê? Inacessível, né, para a própria comunidade. Então, o preço justo é tentar equilibrar isso.
equilibrar a acessibilidade para a aldeia, o poder de troca de compra, o preço muito baixo, ele vai ocultar o esforço real, vai desvalorizar o trabalho, o preço muito alto vai tornar inacessível para a própria comunidade, mas se ele chegar a esse preço justo, vai ser a equação exata, né, que vai manter a harmonia entre o grupo produtor e a comunidade. E aí depois, quando se pensa já no dinheiro que entrou, né, o que sobrou, aqui tem a logística, né, da pizza da sobra, né? O que eles vão fazer de maneira prática com esse dinheiro que sobrou? Aqui é uma proposta, né? Olha, eu vou destinar 50% para o fundo coletivo, que é o reinvestimento, pode ser para a escola, compra de novos materiais, 30% para a partilha, poderia ser uma ideia de uma divisão justa entre os estudantes que trabalharam na produção, 20% para uma ação social, poderia ser uma margem reservada para dar um desconto para uma família que tem menos recursos e queira adquirir um produto, né? Então, o cálculo da porcentagem aí, ele vai deixar de ser uma abstração lá do livro didático para viabilizar uma justiça financeira, né, dentro da própria comunidade, da realidade deles. E aí, depois, a gente tem a preparação para esse ensaio geral, que é a transição de tudo aquilo que foi visto lá na teoria para a prática, né, para o mundo físico. Então, é um momento de simular, preparar para como que seria isso na feira, como que vai ser essa exposição, né, e a defesa do produto, né, justificar por que aquelas equações, os custos, aquele preço que vai vender aquele produto realmente ele foi, né, dentro da proposta toda que foi estudada aí. Então, aqui a gente vai ter esse momento nas aulas para poder fazer a simulação, depois a exposição visível e a defesa também do produto. E no último momento, né, a fase que vai ser a culminância, fazer a feira, né, com a comunidade, que vai ser o espaço onde a matemática vai se tornar um bem público, né, o saber local ali ele vai ser celebrado. Então, na banca, o grupo ele não vai apenas vender, mas ele vai explicar oralmente como é que foi essa jornada, né, do produto, essa origem cultural, como que foi calculado esse preço, para onde que vai o destino lá dessa sobra, né, do dinheiro, do que eles vão arrecadar ali. E ali o professor vai ter um momento de fazer uma avaliação viva, né? Ele vai observar o domínio da linguagem matemática, a coerência financeira, a atitude de cooperação diante da comunidade, e também a gente vai ter aí aquele controle rigoroso, né? Que enquanto integrante eles vão ter que operar o sistema financeiro real, calcular o troco, o registro da saída, das planilhas e as fichas do caixa. E aí, no final, a gente tem essa roda viva, né, da matemática, que ela começa ali com as raízes culturais, com conhecimento tácito, as tradições locais e a produção coletiva, que vai gerar um valor puro. Temos aí a tradução matemática, porque para poder fazer essa feira, a gente precisou usar esse sistema de fichas, formalizar o valor dos custos, né, as fórmulas, a porcentagem. O tangível, né, vai ganhar aí a estrutura numérica. E aí, compartilhando com tudo isso, pegando o cultural, a parte da matemática, a gente chega na ação social, que é a economia solidária, né, que é o momento aí da feira, onde a gente vai materializar essas decisões, vai decidir o que fazer com a sobra, o que foi gerado, né, fortalecer as raízes. E aí a gente tem que os cálculos, eles não vai ser um fim em si mesmo, mas ele vai ser uma engrenagem que vai proteger e fortalecer a cultura indígena. E aí, mais do que a resolução de problemas, vai ser uma avaliação cidadã, né? Que vai transcender a verificação dos cálculos exatos, passar a mensurar a capacidade de argumentação matemática e a ética financeira e comunitária. Então, aí, na aprendizagem, né, a gente vai ter esse domínio prático, que eles vão ter que aprender muita coisa dos conhecimentos matemáticos para poder realizar essa feira, vão criar essa capacidade de preencher, ler, interpretar as tabelas do controle financeiro, ter uma articulação verbal de defender a justiça de um bom preço baseada em dados reais e também uma compreensão empírica, né, da autogestão de um negócio, né, e o empreendedorismo social. E aí a gente vê a matemática financeira consolidada como um conhecimento vivo, que é situado e essencial para tomadas de decisões na educação escolar indígena.
E essa é a proposta, né, para vocês. Eu queria que vocês dessem aí um retorno, né, dizer o que vocês acharam, se gostaram, se é algo viável, né, tiver alguma pergunta. Parabéns, professor Rafael. Realmente, eu acredito que é um desafio muito legal para todos os profissionais da educação indígena que estão nos assistindo, levar essa atividade para a sala de aula e executá-las com os alunos, né? Cada um no seu contexto, mas eu acredito que é uma excelente atividade para ser proposta em sala. A sua proposta é maravilhosa. É top da galáxia, entendeu? Das galáxias. A gente sabe que é um desafio muito grande, mas a gente vai tentar desenvolver, tentar trabalhar. Não a gente sabe que não é de uma vez, num impulso ali, né? Leva um pouquinho de tempo, tem que amadurecer a ideia primeiro, né? E assim, mas a tua proposta é maravilhosa. Eu acho também que trabalhar matemática na educação indígena não é se prender àquele livro didático, aquelas regras e aquelas coisas, porque eu vejo que não vai servir nada para eles, entendeu? O que nós devemos trabalhar na matemática, na educação indígena, é aquela matemática do dia a dia, da vida dele, que vai servir para o cotidiano dele ir no supermercado, saber comprar, saber quanto que ele vai receber de troco, quanto que custa a mercadoria que ele separou para levar para casa, entendeu? Eu já comecei a trabalhar isso aqui, eu montei um supermercado dentro da minha sala de aula, né? E fui trabalhar com ele as 4 operações. Tá? Formulei vários modelos de produtos alimentícios, com verdura, pão, bolo, refrigerante, álcool, sabão, carne, essas coisas assim. Coloquei o preço em todas as mercadorias e fixei na parede. E aí eu elaborei vários comandos de perguntas para eles, de opções de compra, e falei para eles que eles levavam a nota de R$ 100, de R$ 20, dependendo do total de mercadoria que eles fossem comprar. E falei para eles, quando vocês chegarem no caixa, vocês vão passar a mercadoria no caixa, vocês vão dar a cédula em dinheiro para ela, lá no caixa, e quanto você vai receber de troco? Ah, professora, não sei. Digo, então vamos aí, vamos mão na massa e vamos aí, cada um vai lá no supermercado, veja o produto das mercadorias que estão expostas lá para vocês comprarem e vamos lá. E graças a Deus eu estou conseguindo, eles estão achando bom, estão falando assim, professora, é isso que a gente quer, porque nós vamos no supermercado, a gente não sabe. E essa proposta sua veio de encontro com esse começo que o primeiro pontapé que eu já dei. Mas a gente vai tentar, e é muito proveitosa, é muito valiosa essa sua proposta de atividade. A gente precisa muito, tá? E muito obrigada. Foi um prazer enorme receber você aqui no nosso canal. E é muito bom. E a gente vai precisar de você mais vezes, tá bom? Para nos ajudar, tá? Obrigada, tchau, tchau. Pois é, né, Mecro, né? Rafael, há algum tempo eu já trabalho na área, né? Na área indígena. E de uns tempos para cá, a cada vez mais vai se afunilando a questão da necessidade que os povos indígenas têm em comprar, vender, né? E hoje já não se fala mais somente em caça, pesca, frutas e raízes, né? Como a gente aprendeu lá atrás, quando a gente começou nossas... Vocês não, mas eu passei por isso, né? Não sei se vocês passaram, né? Como é que os povos indígenas vivem? Da pesca, frutas e raízes. Acabou isso praticamente.
E hoje, na área indígena, já tem a questão da oferta e da procura, né? Que é uma linguagem muito explícita no nosso meio do mundo capitalista. Entendeu? Os indígenas hoje já não vivem mais sem dinheiro, tem que ter, né? E nisso aí entra a questão da oferta e da procura. Aqui na área, a gente vê muito a questão dos trabalhos da venda da castanha. Eles levam essa castanha, vendem e para comprar o alimento, comprar o que eles precisam. Entendeu? Então, quando o dinheiro entrou, o capital entrou nas aldeias, veio junto a tecnologia, né? Depois eu estou dentro de uma floresta, quase na divisa com Mato Grosso, onde a Denise trabalhou aqui. E eu tenho certeza que no tempo que ela trabalhou aqui não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Então, mas isso aí há um consumo, isso aí tem um consumo. Sabe? Hoje mesmo eu estava dando mais aula para eles de matemática aqui, trabalhando com eles sobre números decimais. E que a gente encontra muito na mercadoria quando a gente vai no mercado. Até eu ainda estava falando para eles assim, que você vai comprar um refrigerante de 2 litros, está lá, 11,99, né? Mas, na verdade, aquele 11,99 não é para, assim, é mais para induzir o cliente, dizer que está na casa dos 12, que realmente está, né? Mas quando você vai pagar esse refrigerante que é 11,99, você vai dar R$ 12 e você não recebe nada de troco. Porque é aquela questão, né? O induzimento do comerciante sobre o cliente de lhe comprar pela questão de que ele tem uma visão mais barata. E essas propostas, Rafael, eu posso dizer que para mim é um prazer muito grande, tá? Você colocou uma árvore aí, uma planta genealógica, né? De como a gente trabalhar, quais são os processos, a metodologia que a gente deve usar para a gente chegar a esse objetivo, de ter esse objetivo. A Dona Maria aí já deu um pontapé inicial, isso é muito bom. E a gente trabalha também aqui sobre essas coisas, compra e venda, só que a gente trabalha mais com tabelas, com gráficos, tá? A gente não está trabalhando assim nesse sentido que você colocou aí, né? Mas é muito bom isso aí, muito obrigado por isso, tá? E a partir de agora a gente vai pensar, analisar as coisas direitinho. O que traz uma proposta inovadora, né, para a gente levar para a sala de aula, uma prática excelente para se tentar. Professor, muito obrigada, né, o professor Rafael por ter essa conversa enriquecedora com a gente. A sua trajetória já nos mostra como é possível fazer da matemática uma linguagem de libertação, de respeito, de transformação mesmo. Então, quero falar que a você que nos acompanha, não esqueçam de curtir este vídeo, compartilhar com os colegas educadores e se inscrever no canal. Juntos, a gente consegue construir um caminho de escuta, de respeito e de valorização dos saberes indígenas e populares. Então, muito obrigada, professor Rafael, por essa experiência maravilhosa. Quero dizer que essa atividade que o professor Rafael está propondo vai ficar logado para quem quiser ver a atividade e fazer na sua aldeia, na sua comunidade, tá bom? E já faço o convite para fazer o retorno com a gente por e-mail, para que venha mostrar como ficou esse trabalho na sua comunidade. Nós vamos ter o maior prazer em vê-los, tá bom? E até o próximo episódio, não é? Vamos deixar que o professor Rafael se despeça para que a gente também continue com os trabalhos. Quero só agradecer ao convite, agradecer à professora Denise, aos professores que vieram aqui hoje a discutir, né, ter esse momento de conversa, porque eu acredito que é muito valoroso que a gente dedique esse tempo para pensar numa educação diferente, algo que traga novos resultados dentro do ambiente que a gente está trabalhando. Então, eu agradeço em nome de todos que estão aqui, né?
E me coloco à disposição também para contribuir aí com mais alguma coisa que precisar do canal. Eu vou estar aí sempre disponível, ajudando, trazendo, dando esclarecimento aí da proposta, né, para que a gente possa fazer e melhorando cada vez mais o nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Desculpa aí. Sim. Não, é só para mim mostrar, porque como nós meu que sabe, né, que é a medida das coisas, porque hoje meu pai e minha mãe trouxeram muitos de cumaru para nós quebrar e vender, aí, ó. E como nós já sabe um pouco matemática, né, aí querem vender um pouco bem, por qual quilo, qual preço, é assim, porque antigamente nós não sabe, não, nós não, né, o pai, mãe que não sabe sabe a medida das coisas, e que vende o preço, mas hoje que nós estudamos aqui dentro da aldeia, né, porque tem aqui na minha aldeia que tem a escola colégio, né, que nós trabalhamos junto com o Raimundo, e é assim, queria mostrar para o professor Rafael, olha aí, ó, o Mário aí, ó. Tá vendo? Já é uma prática empreendedora, né? Que já pode se pensar aí de como fazer, né? Calcular isso. Você já vem trazendo a realidade. Até o próximo episódio dos Vozes Indígenas, uma jornada de aprendizagens. Muita força na caminhada e nós contamos com a participação de vocês. Tchau, tchau!